pedi para que vocês enviassem os seus desenhos para mim, para que eu desse dicas de desenho em cima das suas artes. Se vocês enviaram, então vamos embora logo depois da vinheta. Tem furry. Lógico que tem furry. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. E estamos aqui com o desenho do Tomatinho, que falou assim, ó: salve, mestre Freitas. Salve. Nunca mais tinha desenhado o personagem furry. Tá aí, um crime, né? Capital. Terrível, terrível. Mas eu te perdoo. Ele falou assim, ó: tentei fazer esse lobo de armadura sentado no que seria um trono. Parece isso. E percebi que tem uma certa dificuldade de fazer personagens sentados. Tem alguma sugestão, algo que eu possa acrescentar sobre? Amei a pergunta, gostei demais. Eu acho que, primeiro porque eu adoro desenhar boneco sentado, personagem sentado é muito legal. Porque a gente sempre tá condicionado, né? Aquelas poses de ação super dinâmicas, método Marvel, as pernas afastadas uma das outras, como um cantor de metal, né? As duas pernas bem abertas. Não precisa, nem todo desenho precisa ter essa energia pulverizante aí em cima, né? Dá pra gente fazer uma coisa mais tranquila, mais relax, e isso abre espaço pra esse gestual mais sugestivo, no sentido de tem pouca coisa pra você informar, então ele mais sugere as emoções do personagem do que as escancara, né? E aqui esse lobo, eu amei a pose dele, o jeito que ele tá sentado, dá pra descobrir muitas coisas sobre esse lobo, pelo menos eu consigo imaginar a vibe dele, pela pose dele sentado. Eu acho que isso é uma fenomenal escolha, então maravilhoso. Eu tenho duas coisas pra falar sobre esse desenho de início, assim. A primeira coisa é que eu estou um pouco preocupado com as proporções do personagem, e lógico, né, pose sentado acaba dando pra gente esse espaço onde a gente tem muito, né, o tal do escorço, que é quando a gente, no exemplo de um cilindro, né, um cilindro visto numa disposição mais neutra, ele é assim, você consegue imaginar aqui o tamanho dele, né, e essas porções que dividem o cilindro aqui ficam mais ou menos iguais uma com as outras, né. Porém, quando a gente tem um grande escorço, ou seja, quando o objeto está angulado de uma maneira onde a gente tem dificuldade de ver ele por completo, né, você pode ver que essas mesmas divisões aqui vão ficar muito mais estreitas, né, vai ser muito mais difícil aqui a gente entender isso. Então, esse encurtamento aqui pode gerar a impressão no seu personagem de que ele é menorzinho, que ele é mais diminuto do que ele é de verdade. E com esse rapaz aqui, eu confesso que de início eu não achei que ele era um lobo. Eu achei que ele era mais um cão, porque ele me parecia ter um porte menorzinho. Não sei se é porque eu comecei a assistir Beastars, o lobo da história. É um lobo, apesar que é meio comprido até demais, né? Até pra aquela história. Tipo, ele de lado é meio que assim, ó. Ele é meio felca, né? Como minha esposa disse. Ele é meio assim, ó, os braços pra frente, as colunas aqui assim. E ele é comprido, rabo de lobo aqui. E ele é muito longo, né? Ele é um bicho longo. E acho que em alguma medida faz sentido, né? Até o lobo-guará mais longo ainda, né? É um bicho comprido. E lá na série também tem cães e outros bichinhos furry assim, né? E, então, quando eu vi esse personagem, e logicamente, né? A mesma coisa acontece com os focinhos desses bichos aqui, né? Então, o focinho de um bicho que aqui tá aqui, né? De frente, ele pode ser totalmente comprimido, né? E vai virar só essa coisinha aqui, né? A gente vai ter o zoinho do bicho por aqui. Então, faz sentido que a gente perca um pouco dessas proporções em poses com muito escorço. Então, de início, eu achei que ele era mais baixinho, ele era um pouco mais turrãozinho, assim, ó, com sua armadurinha, tá entendendo? Um negócio assim. Eu, sinceramente, amei essa versão do personagem que eu criei na minha cabeça, né? Ele de capa, armadura e todo tibi, né? Foi isso que eu acabei imaginando em primeiro lugar. Primeira pontuação aqui: toma cuidado na hora de criar esses escorços pra você perceber se o seu personagem ainda parece ter as proporções que ele deveria ter. Se essas proporções não foram definidas anteriormente com um desenho de conceito pra você ter tudo isso decidido, e você tá tomando as decisões da criação do personagem enquanto desenha numa pose difícil, adivinhe, vai ser complicado você ter essa consistência. Então, a separação desses processos é bom por causa disso. E a segunda dica que eu tenho pra dar nessa arte aqui é com relação à construção estrutural desse trono e desses elementos todos do corpo dele, né? O que eu vou fazer? Eu acho que a melhor maneira de eu fazer comentários sobre isso é redesenhando essa imagem aqui ao meu jeito, logo aqui do lado, e mostrar como seria um pouco dessa minha construção. E a primeira parte certamente seria fazer a cadeira. Mas, Guilherme,
o boneco não vai cobrir bastante a cadeira? Vai, mas a gente precisa desenhar a cadeira pra saber como encaixar o personagem em cima dela, né? Acho que uma decisão importante também é sobre a altura da câmera, né? Porque isso vai definir muito sobre como essa cena é visualizada. E pelo olhar, né, de cima pra baixo desse Rei Lobo aqui, né, que ele tem um olhar meio de superioridade, faz sentido que a nossa câmera esteja um pouco mais baixa. E uma das maneiras da gente abaixar a câmera é descendo a linha do horizonte. Guilherme, pra que vai servir essa linha do horizonte? Olha, a superfície, o plano, né, onde vai ser a minha cadeira, ele vai ter que estar existindo em algum lugar aqui nesse chão imaginário, ó, que eu tô desenhando com um ponto de fuga mais pra cá, porque eu tô entendendo que a cadeira tá um pouco virada, né? Em tese, daria pra supor também que tem um outro ponto igual esse daqui, lá do outro lado da página, em algum lugar, e ele vai também me trazer umas linhas aqui mais ou menos desse jeito, né, ó. Então, com isso, a gente consegue imaginar uma superfície aqui que seria a base dessa cadeira, né? Eu vou supor também que a gente teria linhas verticais que estariam um pouquinho inclinadas pra fora, assim, como se fosse um leve terceiro ponto de fuga, indo lá pra baixo, né? Então, com isso, o que a gente consegue fazer é imaginar as costas aqui dessa cadeira, né, vindo pra cá. Logicamente, né, se tem um ponto de fuga lá pra aquele lado, então essas linhas aqui estão convergindo lá pra aquele outro fundo, né? Aqui acho que dá pra vir um pouco mais assim. E aqui a gente já começa a ter uma cadeira bem dinâmica, né? E eu posso continuar imaginando aqui como é que isso funciona. Aqui dentro mesmo do Clip Studio Paint tem ferramentas de perspectiva que podem auxiliar a desenhar isso daqui, mas com mais precisão, né? Mas eu acho que para os fins aqui que eu me interesso, tá tudo certo. Certo? Então seria alguma coisa mais ou menos assim. E, inclusive tem um vídeo meu aqui também sobre outra dica que eu falei um pouquinho sobre essas ferramentas e mostrei um pouquinho como é que elas funcionam. Então dá um conferes nesse vídeo aí que tá no card em algum lugar. Certo? Eu tenho uma cadeira aqui dinâmica agora, a gente tá bem próximo dessa cadeira, a gente tem uma sensação de profundidade acontecendo, porém eu vejo que tem alguns detalhes aqui, né? A cadeira aqui tem um negócio arredondado, eu vou tentar manter um pouco disso aqui assim, então vamos colocar uns cilindros aqui desse jeito. E logicamente, gente, eu sei que, né, aqui eu tô falando, pô, faz um cilindro aí num 3 pontos de fuga rapidão, tá ligado? E eu entendo que essas coisas demoram um tempo pra gente ganhar velocidade, pra gente ganhar o conforto com elas, e a gente vai ter que praticar bastante e repetir, né? Todas essas coisas até que elas sejam mais naturais pra gente. Mas aqui tá o exemplo, né? A minha ideia era mostrar pra vocês como eu faria e torcer pra que isso sirva de estímulo aí pra vocês continuarem vossos estudos. Nossa, mas eu tô com uma elegância vocal hoje, né? Tudo uma eloquência, de um vocabulário expandido, lindíssimo. Eu acho que é a realeza, né? O lobo real aqui me trouxe essa vibe. Eu só tô chato mesmo. Então, ó, eu vou fazer aqui aqueles negocinhos que estão ali em cima também, ó, pra gente imaginar mais ou menos esse mesmo rolê. E agora, em cima dessa cadeira, eu vou colocar o meu boneco, assumindo que ele tá aqui. Tem uma chance, porque assim, eu estou usando partes secretas do meu cérebro aqui pra tentar imaginar o lobo em cima disso e ir já antevendo alguns problemas e algumas coisas, mas eu acho que isso pode ser mais difícil. Por isso que acho que eu não faria isso pra começar esse desenho. Eu teria algo parecido com o desenho da esquerda feito primeiro, um rascunho solto, sem me preocupar com essas restrições de perspectiva e tudo mais, uma coisa mais tranquila. Aí sim, depois disso, fazer uma coisa mais elaborada. Vou botar tudo isso daqui em azul e agora sim, ó, vamos começar a desenhar o lobo aqui em cima, o meu lobo. Reparem que agora que a gente tem esse plano de fundo acontecendo aqui, é muito mais fácil, pelo menos pra mim, imaginar outros cilindros e objetos. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui, ó, vou colocar uma tora aqui na cadeira. Ai, que legal. Então, pessoal, vamos colocar agora o lobo em cima dessa cadeira que a gente já montou aqui, né? A gente criou toda uma relação aqui de espaço pra gente ir montando as coisas. E eu consigo imaginar... Assim como quando eu desenho personagens em pé, né? Eu acho interessante às vezes imaginar, tipo, onde ficariam as pegadinhas que indicariam a posição dos pés desses personagens, pra eu poder fazer, né, toda uma cintura aqui pra ele, tentando seguir a regra da perspectiva que tá na minha cena. Na hora de fazer esse lobo sentado aqui, eu meio que vou fazer a mesma coisa, só que eu vou imaginar o popote dele aqui em algum lugar, ó. Então aqui a gente em algum lugar poderia ter algo que se assemelha, que é uma bacia, né, um quadril aqui pra ele, é uma cueca voadora, onde a gente vai poder adicionar agora aqui os outros elementos desse personagem. Apesar que se ele tiver meio inclinadinho, isso daqui poderia estar mais assim ou mais assado, né? Mas eu acho que isso já é um ponto interessante. E aí, a partir disso, a gente pode puxar esses outros cilindros aqui, ó, que vão servir pra gente desenhar as pernas, que vão ficar numa pose bem parecida com o original mesmo. Eu acho que a pose em si não tá errada, né? E aqui, ó, a gente pode imaginar uma posição aqui, né?
um lugar pra esse joelho, pra essa outra perna aqui. Eu já tô até imaginando a sombra da perna batendo aqui desse lado, ó. Aqui também, né, esse cilindro vindo pra cá e terminando aqui, né? Então, tá ficando meio confuso já, tá ficando meio maçarocado, mas eu acho que vai fazer sentido aqui pra vocês no final. A mesma coisa, a gente subir aqui esse torso desse personagem, né, ó, quase como se ele tivesse meio quebradinho aqui assim, né, que ele tá inclinadinho, tá com o braço inclinado aqui. Inclusive, talvez essa parte da cadeira esteja muito alta pra poder inclinar direito, mas vamos tentar assim ver o que acontece. Aqui os ombros dele, aqui o meio desse corpo dele, daria pra imaginar a cabeça dele meio que pra cá, né? Talvez o meu esteja um pouco curvado demais, mas eu, inclusive, queria ver nessa coisa do escorço se a gente conseguia dar um pouquinho mais de inclinação pro rosto dele, pra que o focinho dele tivesse um pouquinho mais de espaço pra crescer, assim, sabe? Mas ainda tentando manter esse olhar ameaçador aqui, que foi construído nessa ilustração original. A mãozinha dele aqui, né? Eu acho legal disso, às vezes, né? A gente pode desenhar primeiro a mão e depois conectar ela com o resto do corpo. E vamos ver se a gente consegue dar um pouquinho mais de esticamento aqui pra esse personagem em algumas partes. Não todas, né? Porque eu acho que o escorço é necessário pra fazer uma boa pose sentada assim. Mas eu acho que isso aqui nos dá um gestual, né? Uma curva de gestual aqui legalzinho. Eu acho que ela funciona. E se a gente colocar essas armaduras nos ombros, esse colarzinho aqui e puxar aquela gola da armadura dele, eu acho que a gente tem um resultado bem legalzinho aqui, ó, pra gente ver isso. Quem sabe, talvez aqui seja uma negligência minha mesmo, essa parte do joelho dele teria que estar maior, né, pra gente dar um exagero nessa perspectiva aqui. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de refazer aqui é aumentar um pouco esse joelho, jogar um pouco mais pra cá essa coxa aqui dele, jogar esse pé pra lá. Pô, eu fico com dó só do pé, né, que o pé nosso sumiu aqui. Vamos aumentar um teco esse quadro que eu montei aqui, pra gente trazer esse pé de novo. É porque o desenho original é um pouquinho mais largo, né? Então vamos fazer assim. Pô, aí a gente consegue trazer esse desenho super legal aqui do pé, que também é um pé que vai estar com uma certa perspectiva aqui acontecendo nele. E eu gosto do jeito que esse pé foi desenhado. Então, vocês vão ver que no geral, assim, eu vou fazer algo bem parecido com o original. Eu só tô prestando um pouco mais atenção nessas curvas aqui, dessas partes desses cilindros aqui, e tentando trazer essa tridimensionalidade extra com essa coisa. É pouca coisinha, mas é o... Eu sinto que às vezes esse é o molho, gente, que a gente sente, né? Pô, meu desenho tá faltando alguma coisa no meu desenho, eu não sei o que é. Às vezes o molho que vocês estão sentindo falta é justamente algo assim, sabe? Um pequeno exagero de perspectiva, trazer um terceiro ponto de fuga, uma câmera um pouco mais próxima, distorção um pouquinho maior. São poucas coisinhas e essa atenção pra construção estrutural do desenho, né? Aqui a ideia de mudar o ângulo do rosto, acho que até muda um pouco o próprio storytelling da cena, então não é uma obrigação, nada do que eu tô falando aqui é obrigação nenhuma, mas eu acho que isso aqui fica bem legal desse jeito. Nossa, Guilherme, que interessante. Onde é que eu posso aprender mais sobre esses assuntos de formas geométricas básicas, perspectiva e coisa do gênero, assim? Olha que bom que você perguntou, porque lá no site brushrush.com.br você pode conferir os cursos gravados que eu já lancei lá e também, inclusive, aproveitar 5% de desconto lá no meu baú de descontos. Se você quiser esperar um pouquinho, no carnaval vai ter uma promoção legal chegando, mas para não perder, lembra de inscrever o seu e-mail ali para receber essas notificações. Já que a gente chegou até esse ponto aqui, galera, eu acho que vale a pena até, inclusive, adicionar aqui no fundo, talvez aquela lua que tá lá no resto do cenário, né? Você, quem sabe, sugerir aqui uma floresta, ou aqui atrás até, talvez, umas formas assim, como se fossem uns muros, ou alguma coisa do gênero aqui pra gente construir. Eu fico imaginando que aqui teria até uns guardinhas assim, ó, segurando lanças ou coisas do gênero. Aí já sou eu pirando nesse negócio, né? Quer saber? Eu acho que dá pra eu reservar um tempinho aqui pra fazer um processinho acelerado bem rapidinho pra vocês, dando uma finalizada nessas linhas. Vamos embora?
E essa daqui, pessoal, é a minha versão deste personagem do Tomatinho aqui, que ficou muito bonito ele. Eu amei a pose, o jeito que ele tava. Tentei dar aqui algumas dicas pra vocês com relação à organização dessas partes dos membros, pra ver se eu consigo trazer um gestual mais interessante aqui. Eu acabei jogando a lua um pouco menor e um pouco pra esquerda também, pra privilegiar essa leitura que vem lá da esquerda de cima e vai descendo pela imagem. É uma outra opção. Eu espero que seja aí pelo menos um ponto de reflexão pra vocês. De forma alguma aqui a minha ideia é mostrar como faz direito. A ideia é só mostrar como eu faria e eu espero que seja útil pra vocês. Guilherme, por que você finalizou esse negócio com esse estilo todo mangazinho aqui? Então, gente, as ferramentas de, criação de retículas dentro do Clip Studio Paint é tão bonitinho, já é tão gostosinho de usar e eu tenho aprendido muito mais sobre esse tipo de finalização com a luta que está sendo finalizar as 20 páginas de Irmãos Carranca, que eu já estou mais de 75% do caminho lá. Quando esse vídeo estiver no ar, se tudo der certo, eu já tô quase perto das últimas páginas para eu poder mostrar isso para vocês. E é por isso que eu tenho me aproximado cada vez mais desse programa, para ter mais familiaridade com esse tipo de finalização e tudo mais, porque aqui é muito gostoso de usar. Então, espero que vocês tenham curtido, a gente espera que tenha sido legal aí para todos vocês esse vídeo de dica, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou!